Nos abençoe, Jesus, nessa manhã, para que nós possamos uma alegria e uma honra poder participar desse encontro. Nos últimos anos, esse foi o primeiro encontro que eu aceitei sem consultar a agenda. Quando a minha ideia me mandou o WhatsApp falando do primeiro encontro dos NEPs do estado de São Paulo, eu aceitei e depois eu fui consultar a agenda. Para quem não sabe, a agenda é a minha esposa. Então, sempre que tem uma atividade, eu combino com ela, e aí se ela disser sim, como bom marido e obediente, aí eu aceito. Interessante que depois que eu aceitei o convite, a gente tem um calendário comum, a agenda me ligou, né? Saulo, mas como? Tem compromisso no sábado, tem palestra no domingo, é véspera do Dia dos Pais. Eu falei, olha, mas esse eu não posso deixar de ir. Eu acho que a gente tem um momento muito importante quando a gente reúne esses grupos em São Paulo, porque, para mim particularmente, não existe acaso nem coincidência. Coincidência é o nome que a gente dá para a atuação de Deus que a gente ainda não entende. E os NEPs, para mim particularmente, têm uma importância muito grande, porque eu já comentei ano passado isso algumas vezes, mas o NEP nasceu exatamente no mesmo dia que o Projeto Evangelho por Emmanuel. Exatamente no mesmo dia. Era março de 2013, quando a gente estava na Federação Espírita Brasileira, e no evento de lançamento do NEP, o Geraldo Campetti me procurou para conhecer um pouco mais sobre aquele trabalho de pesquisa sobre os comentários do Emmanuel. Naquela ocasião, nós marcamos para o dia seguinte, um domingo de manhã, o primeiro encontro, que a gente começou a delinear o Projeto Evangelho por Emmanuel. Então, para mim, esses dois movimentos, do Evangelho por Emmanuel e dos núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho, possuem uma vinculação muito grande. E não é sem propósito que, nessa semana também, a gente tem a publicação do último volume da coleção. Ou seja, nada acontece por acaso. O projeto de revivescência da mensagem do Cristo, dentro do movimento espírita, é algo que não se pode mais ignorar. Infelizmente, durante algum tempo, e eu tive a oportunidade de ouvir isso de presidentes de casas espíritas, o espiritismo tinha uma certa rejeição em relação a um estudo mais aprofundado, a uma pesquisa em cima dos textos bíblicos. O Haroldo Dutra Dias, ele fez um trabalho muito grande de mostrar não só a importância, mas delinear alguns caminhos para que essa pesquisa fosse feita. E nós temos hoje, nessa comunidade de encarnados e desencarnados, uma responsabilidade em relação a compromissos assumidos, não só nessa vida. Nós sabemos, como espíritas, que os projetos reencarnatórios não se delineiam quando nós rompemos o útero da mãe. Mas eles são estabelecidos quando nós programamos na espiritualidade as tarefas e os compromissos que nós teremos como caminhos de redenção e aprendizado. Quando o tema foi estabelecido, e aí nós gostaríamos já de entrar um pouco nas reflexões para nossa manhã de hoje, nós nos lembramos de um comentário que Emmanuel faz a capítulo 1, versículo 79 do Evangelho de Lucas. É uma frase que para mim é importante, porque é uma conexão entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. É uma citação que o evangelista realiza de um texto que faz parte do Velho Testamento. E Lucas registra, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. Emmanuel, comentando esse versículo, e fazendo aí um comentário não só ao Novo, mas ao Velho Testamento, porque o versículo foi copiado do Antigo Testamento, ele vai fazer uma reflexão muito importante. Jesus dispunha de colaboradores extremamente capacitados
para qualquer tarefa no orbe terrestre. Se precisassem curar pessoas, existiam médicos desencarnados que poderiam reencarnar em centenas e curar as feridas do corpo. Filósofos, professores, instrutores, sábios, todos esses espíritos estavam à disposição do mestre. E bastaria uma orientação para que eles reencarnassem, promovendo verdadeira transformação na face da humanidade. Mas Jesus resolve ele vir, pessoalmente. Ele não manda substitutos, não estabelece corresponsáveis, ele assume sozinho a responsabilidade pelos ensinos. Desce da governadoria celeste e vem caminhar junto com aqueles que eram seus tutelados. Foi vítima de incompreensão, recebeu a cruz como resposta ao seu trabalho, não conviveu com pessoas perfeitas. Lembremos que no ciclo mais próximo existiram aqueles que o traíram, que o negaram, que não acreditaram, que vinham de uma vida dissoluta. Mas Jesus nunca afastou nenhum desses companheiros. Porque o trabalho de instrução, ele não se dissocia da transformação do instrutor. O instrutor é, ao mesmo tempo, aquele que aprende, e esse é o nosso papel aqui hoje, porque quando a gente fala do Evangelho, tenho certeza que o Arthur também compartilha disso, já que a nossa orelha é a mais perto da boca que fala, a gente é o primeiro a tentar aprender. Quem ensina, aprende. E quem já sabe o que ensina, tem uma tarefa adicional: viver aquilo que ensina. Por isso é que Jesus, encarnando no orbe terrestre, estabelece um padrão de vivência integral das leis divinas. Não há um movimento, uma palavra, um gesto do Cristo que não esteja em absoluta consonância em relação a essas leis que regem os nossos destinos. É por essa razão que o Espiritismo estabelece Jesus como modelo e guia. Porque se nós sintonizarmos com a vibração do Cristo, que chegou até nós por aqueles que recolheram do seu ensino, do seu exemplo, aquilo que lhes tocou o coração, nós teremos a bússola segura para estabelecer o nosso caminho na direção da felicidade. Quando Jesus estabelece esse padrão de conduta, ele nos faz um convite para que nós despertemos no nosso íntimo a lei divina que vige em nossas consciências. Porque o grande desafio do aprendizado das lições do Evangelho não está fora, está dentro de cada um de nós. Muitas pessoas às vezes pensam que o Evangelho do Cristo é aquilo que ficou codificado nos textos do Novo Testamento, e isso é um equívoco. O Evangelho não é um texto. Se fosse um texto, se o propósito fosse esse, Jesus o teria escrito pessoalmente. Como Jesus não escreveu, nós devemos procurar no nível mais profundo o que significa o Evangelho. Os registros que nós temos no Novo Testamento são as impressões recolhidas por aqueles corações encarnados e desencarnados da convivência, do exemplo da mensagem de Jesus. Por isso, o grande desafio no processo de instrução é internalizar essa mensagem, para que nós possamos externalizá-la através dos nossos atos, pensamentos e sentimentos. Como Chico dizia, eu espero que as pessoas leiam o Evangelho no meu comportamento. Instruir significa se transformar. Porque ninguém dá
aquilo que não tem. Ninguém oferta aquilo que não possui. Quando nós começamos a internalizar a mensagem do Evangelho, cada gesto, cada palavra, se torna uma oportunidade de viver, de aprender e de conviver dentro de um novo patamar que se delineia para a humanidade. Nós vivemos na atualidade o momento mais extraordinário da história humana. As transformações que nós estamos vivenciando hoje eram impensáveis, inimagináveis a alguém que vivesse há 50 anos atrás. Se nós tivéssemos que descrever o nosso dia para uma pessoa que viveu há 100 anos, nós teríamos dificuldade. Porque as coisas que a gente faz quando a gente acorda de manhã, liga a luz, pega o celular, liga a televisão, acessa o Facebook, o Instagram, não existe parâmetro de comparação. Eu me lembro da obra de André Luiz, Nosso Lar, e da dificuldade que André Luiz tinha de explicar, na primeira metade do século passado, aquilo que existia em Nosso Lar. Talvez fosse a mesma dificuldade que nós teríamos hoje em explicar a nossa maneira de ver, de viver, para quem vivesse há alguns anos. As oportunidades que se delineiam no nosso caminho são extraordinárias. Os grandes obstáculos não estão fora de nós, estão dentro do nosso coração. Eu me recordo da preocupação de Maria de Magdala e daquelas mulheres, quando se dirigiam até o túmulo de Jesus, tinham elas uma preocupação de quem removeria aquela pedra enorme que estaria cercando a entrada do sepulcro. E no caminho, pensando sobre isso, talvez ficando até um pouco desanimadas, porque eram mulheres. A força necessária para remover aquela rocha, talvez elas não dispusessem. E quando chegam lá, a pedra já está removida. Esse é o nosso cenário atual. Todas as dificuldades estão removidas. Qualquer pessoa hoje pode, com um celular, com algum tempo, divulgar a mensagem, divulgar uma palavra de incentivo, colocar um pouco de otimismo e de luz no coração de quem precisa. Os recursos que nós temos colocam a possibilidade de que a mensagem seja divulgada para todos os cantos do planeta Terra sem nenhuma limitação. Existem hoje empresas dedicadas à divulgação dos estudos e do material de estudo do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita, ela tem uma perspectiva mais ampla. Porque quando chega a doutrina espírita no século XIX, ela estabelece um novo padrão, uma nova perspectiva acerca da mensagem do Novo Testamento, que está estabelecida na forma como ela foi elaborada. Doutrina dos espíritos. Não é doutrina dos espíritas. São duas coisas diferentes. A doutrina dos espíritos é aquela proposta da espiritualidade para que o olhar para a mensagem de Jesus seja a partir da ótica do espírito imortal. E há uma grande diferença. Porque se nós circunscrevemos os desafios humanos, as recompensas e os problemas, no estreito limite de uma encarnação, nós não somos capazes de compreender muitas coisas que acontecem em nossa existência. Às vezes o desânimo nos aflige. Às vezes a desesperança mina as nossas energias. Cresce na atualidade um fenômeno muito curioso, que é o do espírita pessimista. Eu sei que aqui não tem, mas eu já encontrei em alguns lugares. Você vai encontrando, conversando com a pessoa começa a falar mal do mundo, da política, da dificuldade do movimento. Parece que virou moda agora falar mal do movimento espírita. O que é um grande equívoco, porque lembremos André Luiz,
O mal não merece comentário em tempo algum. Se nós percebemos algo que está errado, trabalhemos para corrigir e entreguemos nossas obras ao tempo, que é o Senhor de todas as coisas. Mas o espírita pessimista é curioso, porque o pessimismo é incompatível com a mensagem do Evangelho e da doutrina espírita. Eu vou repetir. O pessimismo é incompatível com a mensagem do Evangelho e da doutrina espírita. Porque eles nos recolocam na compreensão de que aquilo que nós achamos que pode acontecer de pior, para a gente é só uma transformação. Pensemos um pouquinho sobre os desafios, problemas que nós encaramos no mundo hoje. E imaginemos que, hoje à tarde, a gente desencarne e vá cada um para o seu lugar. Qual a ordem de preocupações depois de desencarnado? Será que seriam as mesmas que nós temos hoje? Será que nós teríamos a mesma ordem de prioridade? Esse processo de recolocar a ótica do espírito imortal sobre a experiência humana coube à doutrina espírita. Porque ela descerra, sem misticismo, sem lendas, sem histórias, a nossa realidade de seres imortais. Estamos temporariamente envergando uma personalidade que em tudo que lhe constitui representam ferramentas para o desenvolvimento do espírito. Não é uma tarefa simples. A doutrina espírita é muito jovem. 150, 160 anos é muito pouco tempo. É por isso que nós ainda estamos nos ajustando ao que representa a proposta do Espiritismo. Porque nós temos dificuldade. Às vezes a gente ainda fala que tem um espírito, que tem uma alma, como se a personalidade contivesse a individualidade. Eu tenho uma oportunidade muito abençoada, que eu tenho em casa 2 adolescentes, eu tenho uma filha de 16, está fazendo 17 anos, um filho de 15, e um bebê de 1 ano, programado e com a mesma esposa, antes que alguém pergunte. E eu fico olhando para o Arthur, dando os primeiros passos, e fico olhando para a Ana Clara e para o João Vitor, já na adolescência, e eu fico tentando colocar um dentro do outro. E é difícil a gente imaginar. A criança vai ser o adolescente, que vai ser o adulto, que vai ser a pessoa na maturidade, que vai desencarnar. Aquele adolescente, aquela pessoa madura, já foi uma criança, trôpega nos primeiros passos. Mas quando nós pensamos sobre a nossa própria existência, às vezes nós não conseguimos nos colocar nessa perspectiva de um ser que foi, ao mesmo tempo, uma criança, um adolescente, um adulto, alguém na maturidade. O desafio da doutrina espírita vai além disso, para que nós entendamos que a própria personalidade encarnada é uma fase pequena na história da individualidade do espírito. Temos centenas de reencarnações no passado. Homens, mulheres, posições que ocupamos. Temos a eternidade no futuro. O que nos mostra que a nossa experiência material, ela é simplesmente um piscar de olhos na história do espírito imortal. E ela está repleta de oportunidades. Oportunidades de nos transformar, de nos regenerar, de caminharmos na direção da redenção. Quando nós estudávamos os comentários de Emmanuel, é muito curioso o uso que Emmanuel faz da palavra ressurreição. Emmanuel utiliza essa palavra nos seus comentários, e eu aprendi que Emmanuel não põe nem vírgula sem propósito. E quando nós começamos a fazer um estudo sobre o sentido desta palavra, Emmanuel a utiliza como um conceito técnico muito específico. A ressurreição
é o ponto no qual o ser imortal se torna senhor de si e não necessita mais das experiências reencarnatórias para o seu processo de aprendizado. As reencarnações são processos. A ressurreição é aquele momento culminante em que, tendo vivido uma existência na integralidade, esse ser se torna um espírito redimido. É por isso que, quando nós olhamos o fenômeno da ressurreição de Jesus, nós temos ali o ato culminante do ser que viveu a experiência terrena na sua totalidade. E por isso nos mostra que o resultado desse processo é entrar na pátria espiritual, absolutamente consciente e senhor daquilo que se é de fato. Enquanto nós nos apegamos às coisas da personalidade, da transitoriedade, nós estamos sujeitos a esses processos de erro e de acerto, de aprendizado, às vezes de desvios. Mas quando nós conseguimos viver essa proposta, a maneira como a individualidade ressurge no mundo espiritual é totalmente diferente. Por isso, não nos equivoquemos. Todos nós estamos aqui em processo de avaliação e de aprendizado. Em provas que nós mesmos escolhemos. O processo de instruir, ele está relacionado a essa proposta de autotransformação. Instrui-se na medida em que somos capazes de refletir aquilo que vem de fora como luz divina nos nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. O processo de instrução, ele não se restringe à parte intelectual. Allan Kardec já dizia isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de ter feito o trabalho extraordinário de coletar passagens do Novo e do Antigo Testamento, numa época em que não tinha Ctrl+L, Ctrl+F, não tinha texto na internet, tinha que pegar as Bíblias e ficar manuseando à luz de lamparina. Kardec foi tecendo um colar de pérolas em torno dos ensinos fundamentais de Jesus, a maioria deles presentes no Sermão do Monte. E depois de ter feito esse trabalho, ele trouxe reflexões de sua própria lavra. Agregou a essas reflexões a contribuição dos espíritos. E na introdução, ele diz que esse trabalho monumental era só de secundária relevância. O essencial, nas palavras do codificador, era colocar isso à disposição para que se pudesse aplicar esses ensinos a todas as condições da vida. Porque o aprendizado do Evangelho, ele só se conclui na existência, nas ações do cotidiano. Não adianta a gente saber grego, aramaico, hebraico, a gente ter de cor o Novo, o Velho Testamento, as obras básicas. Se quando a gente está dirigindo o carro, a gente vira o senhor volante da Disney. Quem riu tem um pouco mais de idade, que se lembra do desenho. Porque parece que enquanto a gente está estudando, quando a gente está no grupo, é muito bom, e é assim mesmo. Porque se aclimata o nosso coração para que nós consigamos vivenciar a mensagem no cotidiano das nossas vidas. A gente estuda direitinho, ali é tudo tranquilo. Mas o teste é quando nós pegamos o carro, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente está nas nossas relações familiares, quando nós estamos na nossa convivência social. É aí que nós mostramos o valor da nossa instrução. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo no curso dos séculos receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer.
E os instrumentos para essa instrução e esclarecimentos estão sentados nessas cadeiras. É a existência humana o instrumento utilizado pelo Cristo para transformar, para instruir, para esclarecer. Por isso, às vezes, nós encontramos missionários que são capazes de tocar o coração sem dizer uma palavra. Pessoas que com um gesto conseguem despertar os sentimentos de esperança e de consolo. Porque tudo na nossa existência se constitui ferramentas de instrução. Quando nós começamos a pensar sobre instruir com amor, há que se fazer uma reflexão. O que é o amor? O que significa essa palavra? Quando nós pensamos no amor, que sentido nós damos a essa expressão? Será o amor uma emoção? Um sentimento? Qual a diferença entre emoção e sentimento? Quando nós estudamos os processos emocionais básicos do ser humano, nós vamos descobrindo que existem emoções que estão estabelecidas na base da nossa psique. Alegria, tristeza, raiva. Todas essas emoções foram construídas ao longo de milênios e milênios das nossas experiências evolutivas nos diversos reinos, como respostas a estímulos externos. As emoções são um conjunto de respostas previamente programadas para as experiências que nos cercam. Por isso que a emoção, ela vem antes da razão. Quando algo acontece na nossa vida, a resposta emocional, ela é instintiva, ela é muito rápida. Quando nós colocamos o amor na conta desse processo, temos que reconhecer que ainda o amor não é uma emoção que está na base da nossa psique. Porque dá trabalho amar. Às vezes a gente precisa fazer muito esforço. Se dependesse da gente, a gente saía nos tapas com algumas pessoas. Porque os nossos instintos, a nossa base de resposta, ainda está, eu não quero desanimar ninguém, mas são palavras do Emmanuel, naquele ser recém-saído da animalidade que nós somos. Internalizar o amor significa encontrar a resposta amorosa a qualquer estímulo externo. Encontrar a resposta amorosa a qualquer estímulo externo. Por isso é que o amor ainda está na conta dos sentimentos. Porque os sentimentos, nós conseguimos, de certa forma, gerenciá-los. Nós podemos ter o ímpeto e o impulso emocional básico. Mas o nosso sentimento pode ser refreado, em certa medida controlado, até que nós estabeleçamos na base o processo da amorosidade. O amor também, além de emoção, de sentimento, tem uma dimensão que é a dimensão de uma força transformadora. Deus é amor. E a maior força que existe no universo, que sustenta todas as existências, é o amor divino. Não há força mais poderosa no processo de transformação da criatura do que o amor. Sem o amor, os nossos esforços podem ficar no nível da superficialidade. Com o amor, eles atingem o cerne do processo transformacional. A ação do amor é uma semente lançada que nunca se perde. Nunca se perde. Ela pode não florescer no tempo que nós desejamos. Ela pode, às vezes, não tomar a forma que nós gostaríamos.
Ela pode, às vezes, não corresponder aos nossos anseios, mas a semente do amor lançada, ela nunca se perde. Porque uma vez colocada no coração da criatura, aquilo necessariamente florescerá. Por isso é que Jesus não se valeu do pergaminho, do papiro e da tinta. Ele gravou a sua mensagem no que há de mais imperecível no universo, o coração da criatura humana. Um coração que recebe uma semente de amor, ele nunca mais vai ser o mesmo. Às vezes nós não conseguimos enxergar quando olhamos somente a superficialidade. Por isso é que o amor adquire uma outra feição de ponte e de conexão. O amor conecta as pessoas em um nível que nenhuma outra proposta é capaz. Se você ama alguém, a conexão que você estabelece com essa pessoa é tão poderosa que você pode estar desencarnado ou ela desencarnada e vocês continuarão em contato. Quando um sofrer, o outro percebe. Quando um tiver dificuldade, o outro se angustia. O amor possui também o estabelecimento da possibilidade de compreensão, porque ninguém entende aquilo que não ama. Eu estava voltando com a minha filha do colégio, fui buscá-la na hora do almoço, e aí a gente estava falando sobre uma matéria de geografia, ela me disse uma frase curiosa, porque a gente perguntou sobre determinada matéria, ela falou assim, pai, eu sabia, mas como já passou a prova, eu esqueci tudo. Porque o conhecimento superficial, ele dura até a data da prova, não é? Depois da prova, a gente esquece tudo. Mas quando nós estamos no colégio, aquele professor que a gente gosta, aquela matéria que a gente gosta, a gente aprende um pouco mais, não aprende? Aquele professor que a gente não vai muito bem com a cara dele, ou que a gente não se afiniza com a matéria, a gente tem que fazer um esforço enorme para manter na memória a matéria até a data da prova. Porque depois da data da prova a gente esquece. O amor funciona em todos os níveis da experiência humana. Quando nós amamos, nós conhecemos. Sem o amor, nós estamos cegos diante da realidade do outro. Sem amor, nós estamos cegos diante da realidade do outro. Se nós olhamos para alguém, aqui vai um desafio. No Facebook, no Instagram, no YouTube, e a gente não ama aquela pessoa, nós não a conhecemos. E o problema da ação de quem desconhece é que ela pode ser absolutamente inadequada ao contexto e à necessidade do outro. Se você não conhece a realidade do outro, você pode, mesmo que imbuído de boa vontade, causar um verdadeiro desastre ou não cumprir a parte que lhe cabia naquela situação. O amor é um exercício cotidiano. No campo das experiências humanas, recordemos que o processo de instruir começa em nós, para só então, através do amor, das pontes, da compreensão, da força, alcançar pela nossa vivência e exemplificação as terras dos corações alheios. Quando nós reunimos grupos de estudo, de pesquisa do Evangelho, o grande convite é, e será sempre, amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou. O desafio será o desafio do sacrifício, mas o sacrifício de quem constrói as pontes para que outras almas possam cruzar os caminhos terrenos de maneira mais segura. É, às vezes, acender uma luz numa noite escura, mas que vai servir de guia para o viajante perdido. É, às vezes, abrir mão dos próprios interesses em favor dos interesses alheios. Às vezes, é se colocar na posição do servo de todos, porque só será grande no reino dos céus
aquele que for o servidor. Nós estamos hoje reunidos aqui em São Paulo, na terra que Emmanuel estabeleceu em consonância com o grande apóstolo da gentilidade, como convidados a instruir através da nossa vivência, utilizando o amor como ferramenta para alcançar os corações da humanidade. Não é simples, não é fácil. Mas nós gostaríamos de encerrar relembrando Emmanuel numa bela mensagem que o benfeitor nos diz. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se te ferem, pacifica desculpando. Se te caluniam, pacifica servindo. Se te menosprezam, pacifica entendendo. Se te irritam, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Golpes e golpes geram somente feridas e mais feridas. Violência com violência soma loucura. Nunca ergas o braço para ferir ou abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, servindo sempre. Compreendendo que o tempo altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz no mundo é dom de Deus, começando de ti. Que Jesus nos abençoe.